É preciso que a gente tenha coragem de enfrentar as fake news. A gente não pode receber mentira e divulgando as mentiras. É preciso que a gente cuide, cada um de nós. A internet permite que cada um de nós seja um combatente, seja um soldado. Cada um de nós tem que ser o seu próprio jornalista. Ninguém é obrigado a ficar acreditando nas sendices que as pessoas falam. Vocês estão acompanhando a imprensa. Vocês estão vendo o que o presidente dos Estados Unidos fala. Os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, vendeu a ideia que era o paladino da democracia. Vendeu a ideia que era o xerife da paz. Vendeu a ideia que tinha que ter mercado livre, sobretudo depois de Reagan e de Margaret Thatcher. Hoje, o que ele fala é totalmente ao contrário do que ele falava nos anos 80. Sabe, a América para os americanos. Sabe, o canal do Panamá é dele. O Canadá não é mais um país, é um estado. A Groenlândia é dele. O México não tem mais o Golfo agora passou da América. Ou seja, esse cidadão, ele não foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos, e ele que governe bem. E quem vai governar o Brasil somos nós. O brasileiro vai governar do jeito que a gente quer. Ninguém, nem esses produtores da plataforma que pensam que manda no mundo, ninguém vai fazer com que a gente mude de rumo nesse país. Ninguém. Não adianta ameaçar pela justiça. Não adianta perseguir o Alexandre de Moraes, porque nós precisamos dar os parabéns ao Alexandre de Moraes e ao Procurador-Geral da República pela denúncia contra os golpistas de 2008. É importante lembrar, meu caro José Dirceu, que o Partido Comunista Brasileiro, o nosso velho e saudoso Prestes, foi perseguido durante mais de 70 anos, sem fazer 10% do que eles tentaram fazer. E eles agora estão pedindo anistia. Nem foram condenados, já querem ter anistiado. Eles deveriam estar pedindo, era inocência. Era, sabe, não pedir anistia. Eles vão ser julgados, se tiver culpa vão ser condenados. E aí sim, eles vão ter que amargar o gosto das coisas que eles fizeram com muita gente inocente. Até com a nossa presidenta Dilma, que ficou 3 anos na cadeia. Eles têm que saber que neste país, a gente gosta da democracia. A gente vai defender a democracia, porque somente a democracia permite que um companheiro pobre da periferia possa ser candidato a deputado, possa ser senador, que o metalúrgico possa ser presidente da República, que a gente possa organizar a sociedade do jeito que ela quer. E a gente não vai abrir mão. Portanto, companheiros e companheiras, é importante que a gente coloque a democracia no nosso tema. É importante que a gente coloque a democracia no nosso dia a dia. Porque não adianta a gente fazer bravata. Não adianta. Sabe, nós passamos gritando 4 anos. Não passarão, não vai ter impeachment. E teve impeachment. E teve impeachment. Então é importante que a gente saiba o seguinte: se eles voltarem, tudo aquilo que é conquista, você sabe que ele destrói. Destrói. E não falharão em construir mentiras para destruir a gente outra vez. O Zé Dirceu sabe o que é ser vítima de mentira. Está aqui o companheiro Delúbio, sabe o que é ser vítima da mentira. O companheiro Vacari, que não está aqui. E tantos outros companheiros que foram vítimas de mentira. Eles primeiro contam a mentira para depois tentar nos destruir. Eu sei o que eles fizeram comigo. Eu sei a tentativa de destruir. O que eles não sabiam é que eu aprendi que a dona Lindu não baixe a cabeça nunca. Se baixar a cabeça, eles colocam uma cangaia e você nunca mais levanta a cabeça. Eles têm que saber. Eles têm que assumir e têm que aturar. Que vai ser um metalúrgico que vai provar que o povo sabe governar melhor do que a elite brasileira que governa os países 500 anos. Eu queria, companheiros, terminar, Gleice, fazendo um desafio para vocês. A gente precisa conhecer um pouco a história para a gente não cometer erro. A proclamação da República foi feita em 1889 e assumiu a presidência o Marechal Deodoro da Fonseca. De lá para cá, nós tivemos centenas, dezenas de presidentes. Eu queria que vocês analisassem a história para saber em quais momentos da história deste país houve inclusão social. Vocês podem pegar de 1889. Todos vocês têm cara de ser leitor. Todos vocês têm cara de ser letrado. Então, comece a ler a história, porque é preciso a gente falar em qualquer lugar que a gente quiser. Qual o momento da história desse país que teve política de inclusão social?
nós tivemos dois momentos. Um foi o Getúlio Vargas. Um foi o Getúlio Vargas com a CLT, que tirou o povo da semi-escravidão, criou jornada de trabalho, criou direito de férias, criou salário mínimo. Outro, somos nós, com a política de inclusão social. Veja se tem na história outro momento, porque o povo pobre era um número, era um estudo de pesquisa, que valia muito para a época das eleições. Mas ninguém nunca se preocupou a tratar. Vocês viram que só o ano passado a gente investiu 170 milhões no Bolsa Família. Se eles fossem o governo, esse dinheiro certamente iria para a mão de meia dúzia de pessoas. Então, companheiros e companheiras, eu quero que vocês saibam do seguinte. Quero que vocês saibam. Muitas vezes a gente tem dificuldade de ser governo. Muitas vezes, por falta de informação, se alguém faz uma crítica, você logo fica irritado, logo fica nervoso. Porra, o cara está fazendo crítica. Você tem que ter informação para você fazer o debate. A política de hoje não é brincadeira. Quando nós ganhamos do Fernando Henrique Cardoso, nós ganhamos o Fernando Henrique Cardoso do PSB, foram para o canto dele e nós governamos o tempo direto, Lula e Dilma. Mas agora não. Agora nós temos uma extrema-direita, radicalizada, mentirosa, tem a maior disfarçatez e não tem medo de falar qualquer calúnia, qualquer filha da mãe que ele fala com os outros. Todo mundo é ofendido todo dia. E a gente não pode tratá-los, sabe, como se ele fosse correto. Não, nós temos que enfrentá-lo. Cada militante do PT, cada militante dos partidos de esquerda, do PCdoB, do PSTU, do PSB, do PDT, todos os partidos de esquerda, tem que saber que nós estamos numa guerra. É nós contra as empresas de plataforma digital. Onde já se viu o vice-presidente americano foi na Alemanha fazer um discurso defender a extrema-direita? Isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. E nós deixando isso acontecer, o que vai correr risco é a democracia. E quem não gosta de democracia, procure alguma coisa melhor que não existe. Por isso, companheiros, eu tenho alguns compromissos hoje. O primeiro é ajudar o povo brasileiro a crescer. Um Brasil mais desenvolvido e mais inclusivo, com menos pobreza e menos desigualdade, com uma economia que cresce e cresce para todos, com aumento de salário, maior rendimento do trabalho e distribuição de renda mais justa, com maior investimento, consumo, exportações, inovação e uma indústria e um agronegócio mais forte, com mais acesso a serviços de saúde, a educação de qualidade, com redução do desmatamento e mais investimento em geração de energia limpa, fortalecendo o desenvolvimento sustentável. Um Brasil que voltou a ser respeitado no cenário internacional, com maior participação nas decisões globais. Um Brasil capaz de sediar e presidir eventos internacionais da envergadura da cúpula do G20, da cúpula dos líderes do BRICS e da COP30, que será realizada pela primeira vez na Amazônia. Um Brasil grande demais. O Brasil é grande demais para ser pequeno diante de qualquer país, por maior que ele seja. Queridos companheiros e companheiras, é preciso repetir sempre, é sempre tudo o que nós fizemos e estamos fazendo pelo Brasil e pelo povo brasileiro, para que todo mundo saiba e para que ninguém esqueça. Em 2023, enquanto o mercado previa um PIBzinho de 0,8%, nós tivemos um PIB 4 vezes maior, de 3,2%. Em 2024, o crescimento da economia deve ser ainda maior, possivelmente 3,8%, segundo o nosso Banco Central. O dinamismo da economia é resultado de múltiplos fatores. Aqui um dado importante, que é importante ter para vocês. Quando nós saímos do governo em 2010, o PIB estava crescendo a 7,5%. No primeiro ano da nossa querida companheira Dilma, o PIB cresceu 3%. Depois desse foi o último 3% que o PIB cresceu. Ele só voltou a crescer mais de 3% no nosso governo em 2023 e 2024. Graças ao trabalho sério feito pelo governo, graças ao trabalho feito pelo companheiro Haddad e graças a todos vocês que confiaram quando a gente estava vivendo um momento muito difícil. Retomada dos investimentos em infraestrutura e desenvolvimento produtivo, expansão no mercado de trabalho, fortalecimento das políticas de inclusão social e aumento do consumo da família. Com o crescimento do PIB, a reconstrução das políticas sociais que haviam sido desmanteladas pelo governo anterior, os indicadores do mercado de trabalho batem sucessivos recordes.
A taxa de desemprego fechou 2,24%. A taxa de desemprego em 2024 em apenas 6,6%, o menor nível de desemprego da nossa história. Chegamos a um total de 103 milhões de pessoas empregadas, o maior nível da série. A massa salarial também atingiu o maior patamar histórico, 339 bilhões e 500 milhões de reais. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação. E 85%, Sérgio Nobre, das negociações salariais em 2024 também resultaram em ajuste acima da inflação. Em 2024, mais de 4 milhões de pequenos negócios foram formalizados, superando todas as marcas anteriores. Não por acaso, o percentual de pessoas pobres é o menor da história, apenas 4%. E já tiramos em 2 anos 24 milhões e meio de pessoas da fome e vamos deixar a fome zero outra vez até 2026. Quando assumi pela 3ª vez a presidência, havia um contingente de 33 milhões de homens e mulheres e crianças em situação de insegurança alimentar. Situação alimentar grave. Em apenas 2 anos retiramos os 24 milhões, graças ao companheiro Edson que está aqui, o incansável batalhador, ex-governador do Piauí e companheiro presidente, ministro do MDS. Quando retiramos 24 pessoas da fome, do pesadelo de dormir, vocês não sabem o que é uma pessoa dormir com fome. Vocês não sabem o que é a barriga roncar. Uma lombriga grande e querer comer a lombriga menor. Vocês não têm noção. E não é possível um país com a capacidade que tem o Brasil deixar pessoas passando fome. É por isso que eu quero dizer para vocês que em 2026 é um compromisso de honra. Nós vamos tirar novamente o Brasil do mapa da fome. No ano passado, o Bolsa Família fez a maior transferência de renda da série histórica. Foram 170 bilhões e 400 milhões repassados às famílias mais necessitadas. A outra boa notícia é que 1.300.000 famílias saíram do Bolsa Família em 2024 após aumentar a sua renda. Minhas queridas amigas e amigos, companheiros e companheiras, a oposição e o mercado passaram boa parte do ano passado alardeando um inexistente rombo nas contas públicas. No entanto, o déficit fiscal foi de apenas 0,09% do PIB, graças ao nosso compromisso, graças ao trabalho do Comperadade, graças às contas públicas. Em 2023 e 2024, as exportações chegaram aos maiores patamares da história. Os investimentos diretos do país ultrapassaram a marca de 71 bilhões de dólares, superando o recorde anterior registrado em 2023. Com o novo PAC, o investimento público e privado em infraestrutura foi maior dos últimos 14 anos. Além das grandes obras de infraestrutura que o Brasil precisa para continuar crescendo, rodovias, ferrovia, portos, hidrovias, geração e transmissão de energia. O novo PAC investe também na qualidade de vida da população mais vulnerável. O Minha Casa Minha Vida, por exemplo, já ultrapassou a marca de 11 milhões, 1 milhão e 100 moradias contratadas em apenas 2 anos, desde a sua retomada. Depois de anos de estagnação, a produção industrial voltou a crescer, graças à política como a nova indústria do Brasil. Aliás, um programa belíssimo dirigido pelo nosso ministro de Indústria e Comércio, o companheiro Geraldo Alckmin. Vai no ramo do setor produtivo nacional. Já anunciaram mais de 2 trilhões e 300 bilhões de reais em investimentos. Só a construção civil prevê 1 trilhão de reais. A indústria brasileira voltou a investir, voltou a crescer e, o mais importante, voltou a empregar pessoas. De cada 10 vagas abertas na indústria em 2024, 6 foram abertas e ocupadas por jovens de 18 a 24 anos. Cresce o emprego, a renda cresce junto e as vendas acompanham o movimento. A venda de veículos novos cresceu 15% em 2024, o maior aumento desde 2007 e a maior expansão entre os 10 principais mercados globais. No ano passado, 2 milhões e 650 mil veículos leves foram emplacados no país. O Brasil vai deixando de ser apenas um exportador de commodities e matérias-primas. Em 2024,
a indústria de transformação brasileira exportou quase 182 bilhões de dólares. Os bens de alta tecnologia foram os mais vendidos. O Plano Safra 2024-2025 atingiu um valor recorde de 475 bilhões para o financiamento da produção agrícola. A agricultura familiar também recebe volume recorde de recursos. São 76 bilhões com juros mais baixos e linhas especiais para aquisição de equipamentos e para a produção orgânica e agroecológica. Em 2 anos, abrimos 302 novos mercados para a exportação de produtos brasileiros. Minhas queridas companheiras e queridos companheiros, no governo do PT, a educação voltou a ser tratada como prioridade. O programa Pé de Meia beneficia mais de 4 milhões de estudantes. Não são números, são jovens que não precisam abandonar os estudos para trabalhar. Graças ao incentivo oferecido pelo Pé de Meia, o Enem de 2024 bateu recorde de inscrições entre concluintes do ensino médio e da rede pública. Nada menos que 94% dos formandos se inscreveram. Em 2 anos, atingimos o maior percentual de matrículas em tempo integral da série histórica, 22%. O número de matrículas na educação profissional pública também bateu recorde, chegando a 1.300.000 pessoas. E vai crescer ainda mais com a criação de mais 100 novos institutos federais. Na saúde, o Programa Nacional de Redução de Filas da Cirurgia já mostra bons resultados. Em 2024, foram realizadas 5.300.000 cirurgias, um crescimento de 42% se comparado a 2022. O programa Mais Médico, negligenciado pelo governo anterior, voltou com força total. O número de médicos em atuação pelo programa dobrou, passando de 13.700 em 2022 para 26.800 em 2024. Retomamos com êxito o Plano Nacional de Vacinação, que fez do Brasil referência mundial, mas que havia sido negligenciado pelo governo anterior. Avançamos também na garantia de terras para as comunidades quilombolas e os povos indígenas, reafirmando o compromisso com seus direitos históricos. Foram 32 terras quilombolas tituladas e 13 terras indígenas homologadas desde 2023. Lançamos o Plano Nacional de Igualdade Salarial para combater a discriminação no mercado de trabalho. Nada justifica que a mulher trabalhe igual e ganhe menos que o homem e seus colegas. Lançamos também o Plano Juventude Negra Viva, o maior conjunto de políticas públicas para a juventude negra da história do país, criminalizada durante os 4 anos do governo anterior. Cultura teve 5,6 bilhões empenhados em 2023 e 2024. Em 2024, o Brasil chegou ao número de 3.509 novas salas de cinema, o maior número da história, resultado direto da retomada do Fundo Setorial de Audiovisual. Eu não posso deixar de fazer referência ao bom momento do cinema nacional e dizer: nós, o PT, ainda estamos aqui. Companheiros e companheiras, estou certo de que muita gente, especialmente os nossos adversários, gostariam de saber a fórmula mágica que leva um partido político brasileiro a completar 45 anos de vida. E mais importante, saber como é que um partido político brasileiro completa 45 anos de história fiel aos seus princípios que nortearam a sua fundação. Acontece que o PT não é apenas um partido político. O PT é uma ideia. E a ideia que a democracia é um valor inegociável e precisa ser defendida a qualquer custo. É a ideia que o crescimento econômico deve beneficiar o conjunto da população e não apenas uma minoria privilegiada. É a ideia que é preciso governar para todos, mas com olhar especial para aqueles que mais precisam. É a ideia que toda família tem direito a 3 refeições diárias, moradia digna, saúde, educação de qualidade. O PT é uma ideia que se transformou em uma causa.
E quem tem uma causa, seja um ser humano ou um partido político, não envelhece nunca e nunca perde a razão de sua existência. Nesses 45 anos de história, enfrentamos enormes desafios, mas nenhum desafio é maior que a nossa capacidade de luta. Perdemos a conta de quantas vezes tentaram nos destruir, de quantas vezes decretaram a morte do partido. Acontece que ninguém pode matar uma ideia, quando essa ideia cresce, ganha corpo e alcança o coração de todas as pessoas. O PT é essa ideia, mas para que continue a mudar o Brasil, o PT precisa mudar. O PT precisa avançar, sem perder de vista a sua essência. Tenho recomendado aos companheiros e às companheiras a leitura do manifesto da criação do PT. Quero destacar um trecho nesse manifesto que foi escrito há 45 anos atrás. Presta atenção, abre aspas. O PT quer atuar não apenas nos momentos das eleições, mas principalmente no dia a dia de todos os trabalhadores. Fecha aspas. A pergunta que eu preciso fazer, e fazer a cada um e cada uma de nós, é o seguinte: 45 anos depois, estamos atuando no dia a dia dos trabalhadores e das trabalhadoras? A verdade é que precisamos voltar a discutir política dentro da fábrica, no local de trabalho, ir aonde a classe trabalhadora está, da cidade e do campo. É preciso que a gente volte a dialogar com a periferia, percorrer o Brasil, dialogar com as igrejas, gastar sola de sapato na periferia, ocupar de novo as ruas com nossas bandeiras, porque se a gente aparece apenas 4 anos para pedir voto, seremos iguais a qualquer partido político desse país. E o PT não nasceu para ser igual. O PT nasceu para ser diferente. Mas não se trata de propor uma volta ao passado. O Brasil e o mundo mudaram muito nos últimos anos. E o PT precisa estar conectado com o futuro. Um futuro de enormes desafios, não apenas para o Brasil, mas para toda a humanidade. A crescente digitalização do trabalho, a precarização da classe trabalhadora e a extinção de várias profissões, as incertezas quanto ao rumo da inteligência artificial, que desfaz as fronteiras entre a verdade e a mentira, a ascensão da extrema-direita em vários países, com a ameaça crescente à democracia, o crescimento da fome, da concentração de renda e da desigualdade ao redor do mundo, a emergência climática, que ameaça o planeta e a própria sobrevivência da humanidade. O PT precisa entender as demandas dos jovens trabalhadores e trabalhadoras, que preferem trocar a segurança da carteira assinada pela liberdade de fazer a própria jornada de trabalho. Precisamos estar atentos às novas formas de comunicação. Precisamos ocupar as redes sociais, rebater a desinformação, as fake news, com a maior agilidade possível. Não precisamos temer o futuro. Precisamos, ao contrário, ajudar a construir um futuro melhor para o Brasil e para o povo brasileiro, provando que mesmo no mundo cada vez mais digitalizado, mesmo viajando numa máquina do tempo há 45 anos à frente, o Brasil vai sempre superar a mentira, o amor vencer o ódio e a esperança ser maior que o medo. É esse país que nós precisamos construir. E eu queria terminar dizendo uma coisa para vocês, companheiros e companheiras. Nós temos 2 anos de mandato pela frente. Eu pensei que a gente tinha trazido para vocês um material que a gente tem que entregar. Mas, lamentavelmente, houve um erro, a gente não entregou. Nós vamos distribuir o material para que cada militante do PT saiba tudo que foi feito nesses últimos 2 anos. Tudo. Não haverá falta de vírgulas. E por que eu quero fazer isso? Primeiro, para dizer para vocês que eu já fui presidente 8 anos. E posso dizer para vocês que nós já fizemos nesses 2 anos mais política de inclusão social do que nós fizemos nos 8 anos. Lamentavelmente, a gente não conseguiu fazer com que isso chegasse até vocês. E se vocês não sabem, não tem que defender. Eu tinha um publicitário que falava até para mim: ô Lula, a gente só vai ganhar o jogo quando as coisas que a gente faz estiver sendo comentada na mesa de um bar. E o que nós queremos é que vocês saibam cada coisa que nós fizemos. É muita coisa. E vocês podem ter certeza de uma coisa: nós vamos terminar o mandato fazendo muito mais.
porque senão eu não teria voltado a ser presidente do Brasil. Eu seria louco, depois de ser aprovado com 80%, voltar ao governo para ser um fracasso. Esse ano é o ano da colheita. Esse ano nós vamos entregar a jabuticaba que nós plantamos, a soja que nós plantamos, o milho que nós plantamos, o arroz que nós plantamos, e vocês vão perceber quantas coisas vocês têm que se orgulhar de fazer. E um compromisso de vocês. O primeiro é ajudar o povo trabalhador a crescer. O primeiro é melhorar a vida das pessoas. É derrotar o preconceito contra a mulher, sabe? Derrotar o preconceito contra o negro, derrotar o preconceito contra o pobre. O outro é defender a democracia em qualquer lugar do planeta Terra, porque sem ela tudo vai piorar. Então, gente, essa é a tarefa do PT. Essa é a tarefa do PT. Cabe ao governo fazer as coisas corretas e dar informação para vocês. Porque o governo que não dá informações, às vezes não tem como o militante defender. E eu sei que nós não demos as informações. Eu fiz uma reunião ministerial faz mais ou menos 20 dias. E eu descobri na reunião, Gleice, que o ministério do meu governo não sabe o que nós estamos fazendo. Não sabe. Olha, se o ministério não sabe, o povo muito menos. Então, companheiros, agora vocês vão saber. E agora é o seguinte, não tem mole. Não tem mais mentira contra nós. Cada mentira tem que ser respondida no pé da letra. Cada mentira tem que ser respondida. Eu tenho dito o seguinte, 2025 é o primeiro ano da colheita. E segundo é o ano em que a verdade vai definitivamente derrotar a mentira no Brasil e no mundo. Um abraço, parabéns PT, parabéns companheiro militante. E vamos continuar andando de cabeça erguida nesse país. Um abraço, gente.